Bom, meus amigos, é só olhar para o horizonte e ver que o quadro para hoje, o que tem para o café da manhã é essa fumaceira toda que vocês estão vendo aí, né? E saiba que não é particular nossa aqui do interior, onde temos muita agricultura e tudo, não. São Paulo foi ontem considerada o pior ar a ser respirado do país. São Paulo capital. Soma a poluição natural de uma cidade, de uma megalópole daquela, com fumaça que vem de outros cantos, e você vai vendo que o país vai sendo tomado por uma fumaça realmente assustadora e prejudicial, que é aí que está o grande problema. E é por isso que trago aqui ao programa o Dr. Flávio Arbex, pneumologista, para falar sobre isso, até porque é setembro. E o setembro é mês de atenção a doenças pulmonares. Doutor Flávio, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês aqui. Acho que nesse mês especial, né? E representando tudo que a gente está vivendo, né? Nesses dias, né? Com só olhar para o céu, né? E não conseguir ver o sol, né? É verdade. E aí você acrescenta, estava falando aqui de cidades já poluídas, como São Paulo, capital, né? Imagina o peso, o que tem de partículas no ar, né, doutor? Aí não há saúde que aguente mesmo, né? Realmente está muito complicado, né? São Paulo já tem, né, essa fama de ser uma cidade extremamente poluída e realmente ontem ela foi a cidade não só mais poluída do país, mas a do mundo todo, né? Então existe Ah, ontem medição, foi, então né? ela ganhou de cidades do Paquistão, da Índia, Santiago no Chile, que é uma cidade comumente poluída, Uhum, Pequim também, São Paulo sim. ganhou de todas, né? Então somou-se toda aquela poluição de automóveis que Uhum. existem lá, essas fumaças que estão vindo das queimadas do interior, né? Então realmente a situação tá muito feia, né? Tá impossível respirar. Eu converso com pacientes idosos, né, de 80, 70 anos, e eu pergunto: vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês? Eles falam que nunca viram algo parecido. É o que, inclusive, as pessoas já bem vividas. Aí meu pai, com uns 85 anos, sempre foi da lavoura, tudo, ele por isso tinha sempre aquela observação muito criteriosa e tal. E ele também fala, nos meus 85 anos de idade, eu nunca vi uma situação dessa. É assustador. E aí vem uma série de doenças, mas a lista de doenças decorrentes é enorme, né, doutor? Exatamente, né? Como essa fumaça das queimadas desse material, ela libera tanto material particulado, que vai desde essas fuligens que a gente vê caindo no chão, até coisas muito pequenas que a nossa via aérea pode filtrar, Uhum. e algumas menores ainda que ela não pode filtrar e chega a cair no pulmão, além de gases tóxicos, né, como dióxido de enxofre, monóxido de carbono, tudo isso a gente está respirando em grande quantidade. Uhum. Isso aí pode gerar diversas doenças ou piorar o controle de doenças crônicas, né? Pois bem, então vamos começar, como diria, pelo começo, que é esse momento, o ato de respirar. E aí, o contato inicial, essa respiração entra em grande parte pelo nariz. E aí vem o nariz. Doutor, onde devia nascer cabelo na minha pessoinha aqui, em outras tantas pessoas, que é aqui na cabeça, só tá ficando mais ralo. Mas no nariz, os pelos crescem, você tem que aparar, tem que limpar, tem que não sei o que e tal. E chegam ao ponto de eliminá-los, às vezes, né? Os pelos do nariz. Esses pelos existem para quê? E é correto eliminar, por exemplo, esses pelos do nariz, imaginando eu aqui que isso é um filtro? Exatamente, né? Então ele tem essa função de filtro, né? É lógico, por questões estéticas, se a gente aparar aqui na frente, não vai fazer tanta falta, porque lá dentro, agora onde a gente não enxerga muito bem, ainda existem, né, esse filtro. Então, eu sempre digo, né? Nosso corpo é sábio, né? Tudo tem alguma função. Então, eles têm essa função de filtrar e umidificar o ar, né? O nariz tem essa função de filtrar, umidificar e aquecer o ar que vai entrar pela via aérea e chegar até os pulmões. Então, tem uma função fisiológica, sim. Assim como os próprios, eu imagino, cílios também, os olhos. Com um mecanismo de proteção, né? Uhum. De reflexo. E também por isso as matas ciliares, à beira dos rios, existem as matas ciliares, que eu acho que a expressão vem dos cílios aqui, para dizer, olha, aquilo lá é um filtro, não derruba essa mata, não. Ela é o É uma filtro do proteção, né? rio. Que é a natureza, né? Que coisa fantástica do modo como ela é.
Tá, então em relação aos pelos, aparar tudo bem, mas eliminar não seria o correto? O melhor é não por causa dessa questão de filtro que ele tem, essa função de filtro, né, para esses poluentes, e não só para isso, né, para vírus, bactérias, tudo isso é filtrado aqui nessa região do nariz. É, passado pelo nariz, esse ar segue que caminho, doutor? Então ele passa aqui pelo nariz, vai descer, né, faringe, laringe, traqueia, aí chega na via aérea que a gente fala, né, que são a traqueia é um cano, né, uma forma de imaginar é um cano mesmo que passa o ar, e aí esse cano vai se ramificando, né, entre brônquios, bronquíolos respiratórios, que é uma ramificação, né, só imaginar uma casa, né, a água vem da rua num cano maior e vai se ramificando até todos os Entendi. lugares. E aí chegam, né, nos alvéolos, que é onde realmente ocorre essa troca gasosa, né? Então os alvéolos são saquinhos, microsacos, os sacos alveolares, onde o ar chega e aí ocorre essa troca gasosa, né? Onde o oxigênio, por exemplo, né, esse gás, ele passa do alvéolo para o sangue, né? E o dióxido de carbono, o CO2, ele passa do sangue para o alvéolo. Então essa troca gasosa ocorre no alvéolo. Ok. E aí, como é que esse. E aí vai para o sangue, por exemplo. Quem oxigena o sangue é essa mesma. É a partir desse momento aí. Perfeito. Essa membrana Do alvéolo. alveolo-capilar é uma ligação muito fininha entre, né, o pulmão e o vaso sanguíneo, né, onde está correndo sangue. Imagina que está. Eu tento explicar isso para os meus alunos de uma forma assim. Aquelas águas que escorrem naquelas paredes de vidro, né? Se a gente fosse abrir o pulmão como um todo, abrir bem grande o pulmão assim, num chão, era como se fosse uma água que escorresse, o sangue escorresse por uma parede de acrílico, né? E naquele momento ali ocorre a passagem do oxigênio e do CO2 de um lado para o outro, né? Então mais ou menos essa é a Entendi. ideia. Entendi. Até que chegue ao pulmão, se eu dizer que passa pela faringe e laringe, ele passa por ali por ser unicamente um caminho só por isso, ou ele passa com o ar com alguma função para a faringe e laringe até chegar no pulmão? Existem outras funções, né? Por exemplo, a fonação, né? Então, o ar, quando a gente respira e solta, né? Tem essa questão das cordas vocais, de produzir som. Então, não do ponto de vista de troca gasosa, mas do ponto de vista de você ter Pressão. outros órgãos envolvidos aí, né? De proteger, por exemplo, o esôfago, que também passa ali próximo, você proteger para não aspirar para o pulmão. Então, é um mecanismo muito imbricado ali, Aham. né? Muita coisa sofisticada que acontece para a gente poder respirar, comer, falar, tudo acontece numa região ali muito nobre, Aham. né? Pelo que se sabe na ciência, desde os primórdios, a nossa constituição desse aparelho todo era assim. Houve momento, em função da existência e necessidade humana, o próprio organismo se adaptou, criando outros órgãos que antes não existiam. O que se sabe a respeito dessa história do aparelho todo respiratório, hein, doutor? É assim, essa é uma questão que a gente evoluiu em relação, por exemplo, a essa questão de troca gasosa, né? Porque tem os peixes, por exemplo, eles filtram o ar da água, né? As aves também funcionam de maneira um pouco mais diferente, mas eles têm um pulmão muito mais eficiente que o nosso, né? Tanto assim, mas já que um beija-flor, o tanto que ele consome de oxigênio é um negócio, assim, dando os exemplos mais didáticos, o beija-flor consome uma quantidade enorme de oxigênio para manter, né, aquele consumo que ele tem para bater aquelas asas, mas o nosso pulmão evoluiu dessa forma que é adequado para o nosso tamanho, como os mamíferos, de uma maneira geral, para o nosso tamanho, para a nossa necessidade metabólica. Ok, 8 horas e 2 minutos, Tadeu? Bom dia, doutor Flávio. Um prazer conversar contigo. Gostaria que o senhor abordasse a situação do cigarro eletrônico, que já Bem é lembrado. Bem lembrado. utilizado, segundo uma reportagem que eu estava lendo no UOL, por 3% da população brasileira já faz uso do cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico é uma tragédia anunciada, né? Então, assim, todo mundo sabe que vai dar errado, já está dando errado, nós já temos dados suficientes para provar que vai dar errado e continua, né? É um dispositivo que é proibido no Brasil, né? Mas é vendido livremente em qualquer lugar que você vai. E além dos malefícios que a gente já conhece do cigarro convencional, do tradicional, que é
enfisema, câncer, bronquite, câncer de cabeça e pescoço, doenças cardiovasculares que já estão bem descritas para esse dispositivo. Eu acho que a grande preocupação que me vem à mente, né, é a quantidade de nicotina que esses dispositivos têm. Tá? Então, você imagina que uma cigarro tem 1 miligrama de nicotina, né? Um dispositivo desse que dura 2, 3 dias, esses podzinhos, né? É equivalente a 30, 40 maços de cigarro, né? De quantidade de nicotina. Então, você imaginar que um adolescente de 12, 11... Porque a indústria, ela é uma... Como é que eu vou dizer? Ela é maquiavélica, né? Ela começa a colocar luzinha, brilhinho, pod de Minions, pod de desenho. Para quê? Para conquistar esse público jovem, né? Esses adolescentes que, desavisados ou achando que isso é uma coisa inofensiva, vão começar a consumir isso com altas quantidades de nicotina, muito maior do que no cigarro convencional. Então nós vamos ter uma legião de adolescentes, de jovens adolescentes, com um grau de nicotina, uma dependência de nicotina, num grau absurdo, que a gente não vai conseguir nem encarar isso de uma maneira adequada. Então, isso é uma coisa que me preocupa de maneira de tirar o sono, né? O que nós vamos encontrar pela frente. Inclusive, nessa reportagem tem lá um dos aspectos, é o desconhecimento do jovem em relação a quanto é nocivo o uso do cigarro eletrônico. É isso mesmo? Exatamente. Então, eu agradeço aqui, né, novamente, a oportunidade para estar falando aqui, né, para alertar pais, avós, adolescentes, aqueles que ainda acreditam de maneira errada que isso é inofensivo, porque tem luzinha, porque tem brilhinho, porque tem gostinho. Não caiam nessa, né? Então, a indústria está, de uma maneira maquiavélica, tentando fazer uma legião de dependentes de nicotina. Uma cardiologista do INCOR deu um depoimento nessa reportagem, dizendo que o uso do cigarro eletrônico duplica as possibilidades, as chances de um infarto ou um AVC. E que se a pessoa usar o cigarro mais o cigarro eletrônico, quadruplica essa possibilidade. É isso que a gente está encontrando, né? Então a gente está encontrando cada vez mais dados mostrando que de inofensivo não existe nada. Então já está associado a câncer, e em jovens, né? Acho que isso a gente espera que o cigarro tradicional, convencional, vai causar doença a partir dos 40, 50 anos, né? Doenças crônicas, é lógico que ele sempre aumenta o risco de eventos cardiovasculares, por exemplo, como o infarto e o AVC, e até em pacientes mais jovens, mas o cigarro eletrônico estava fazendo isso de uma maneira muito mais rápida, né? Inclusive, né, acho que vale a pena citar que, graças ao cigarro eletrônico, foi descrita uma nova doença. Existe uma doença que chama EVALI, do inglês, né, que é uma lesão pulmonar aguda associada ao uso de cigarro eletrônico, que surgiu após o cigarro eletrônico. Então, a gente tem relatos de jovens tendo que, nos Estados Unidos, por exemplo, tendo que transplantar o pulmão por causa desse dispositivo, né? Quando eu soube que o senhor daria entrevista, até separei alguns depoimentos, doutor, de algumas pessoas que usam ou fazem uso do cigarro eletrônico. Vou ao banheiro e levo o pod. Ele já está atrelado a tudo na minha vida. Gastei mais de R$5.000 em pods. E aí, por aí vai. Quer dizer, é uma situação que parece ser crescente esse problema. Exato. É crescente, né? A gente vê uma certa ineficiência aí do Estado em coibir a venda desses dispositivos que são proibidos, né? Não era para existir, né? Eles não são a liberação. Embora houve uma pressão enorme, né, recentemente da indústria, até com apoio de parlamentares para ser liberado a venda do cigarro eletrônico, o lobo em pele de cordeiro, né? Com a discussão de que isso talvez fosse uma redução de danos em relação ao cigarro convencional. Cada dia mais está provado, e esses depoimentos são um deles, que não é bem por aí, né? Então, olha o grau de dependência quem deu esse depoimento, que não consegue viver sem o pod, ele tem que estar perto, né? Então, é isso que a gente está vendo, essa tragédia anunciada, né, que tá acontecendo. Só para encerrar de minha parte, o senhor tem conhecimento se na Europa e também nos Estados Unidos a situação também é essa? É uma epidemia de cigarro eletrônico, tá? Então,
Essa discussão de redução de danos começou na Inglaterra, né, que tem um sistema público de saúde bem desenvolvido, com a tentativa de que talvez esses dispositivos pudessem, né, ser trocados, os cigarros convencionais pelo cigarro eletrônico. A indústria se aproveitou desse argumento e espalhou isso de forma disseminada. Eu acho que vale a pena ressaltar que, como a indústria não é boba nem nada, a Philip Morris, que produz aqui, vou falar o nome de Marlboro, esse tipo de cigarro, ela comprou as indústrias do cigarro eletrônico, né? Então, elas viram que o cigarro convencional estava caindo, aproveitando-se disso, já compraram todas essas indústrias de cigarro eletrônico, e a gente está vendo realmente uma epidemia disso, né? Então, como eu relatei, aquele EVALI, aquela doença ligada ao cigarro eletrônico nos Estados Unidos, tivemos mais de 300 internações nos Estados Unidos por causa dessa doença, né? Que se misturou um pouco com a pandemia, então as lesões pulmonares eram um pouco difíceis de diferenciar, mas a gente viu relatos disso de maneira importante, tá? Bom dia, Adalberto que está falando. Eu tenho informações que a Anvisa, já preocupada com esse cigarro eletrônico, já se manifestou até o Senado, porque tem um projeto parado no Senado discutindo a liberação ou não do cigarro eletrônico no Brasil. A Anvisa já se manifestou, fez um ofício se posicionando contrário ao uso do cigarro eletrônico no país. Esse é o caminho, né, doutor? Todos contra esse cigarro que pode, é claro, levar a complicações, como o senhor está falando junto com o Tadeu. Exatamente. Infelizmente, né, existem parlamentares, como eu falei, que estão defendendo esse projeto de lei para liberar a venda, né? E existe uma pressão grande das sociedades brasileiras de pneumologia, por exemplo, né? Nós, pneumologistas, estamos respondendo questionários, fazendo uma pressão enorme para que isso não ocorra, né? Então, eu espero que exista um pouco de bom senso e que não haja dúvida que existem outros interesses para que não ocorra a liberação disso, né? Que esse projeto não vá em frente. A Anvisa está defendendo as sociedades brasileiras de pneumologia, de pediatria, de cardiologia, né? Todas as entidades sérias que cuidam de saúde nesse país estão sendo contra essa liberação, porque a gente está vendo na prática o que isso vai acontecer, né? Então, e aí agradeço também o espaço novamente, que vocês continuem com a gente defendendo que esse projeto de lei não avance. Vocês têm mais alguma questão ainda? Pergunta de ouvinte, né? Ah, o ouvinte, doutor. Isso, tem perguntas para você, para o senhor. Doutor, a Lilian, ela manda aqui pra gente, ela gostaria de saber sobre o uso dessas bombinhas para quem tem asma. Ela gostaria de saber quais as orientações para quem tem asma nesse momento, também de poluição do ar, e se ela tem que fazer esse tratamento para o resto da vida. Acho que essa é uma pergunta excelente, que eu ouço todo dia no consultório, a pergunta sobre asma, né? Então, acho que é um momento muito propício para falar de asma, pela poluição que a gente está vivendo, e dois, porque o medalhista olímpico dos 100 metros rasos, né, medalhista de ouro dos 100 metros rasos da Olimpíada de Paris, é uma pessoa com asma, né? Então, acho que a gente pode desmistificar muitas coisas, né? Então, a asma é uma doença muito comum, 15% da população brasileira tem essa doença, é uma doença crônica que não tem cura, né? Então vai te acompanhar, assim como pressão acompanha, pressão alta, como diabetes, como tireoide ou hipotireoidismo acompanha as pessoas, colesterol, é uma doença crônica que precisa ser acompanhada. Se o paciente tem sintomas e se ele tem alterações no exame do sopro, na espirometria, existe sim a necessidade de fazer o uso da medicação inalatória, que pode ser por bombinha ou outros dispositivos. E que fique claro, né, que existe um grande mito que bombinha mata, que bombinha faz mal, que bombinha faz mal para o coração. Isso é uma coisa muito antiga e não é a realidade. Na verdade, aqueles pacientes que a gente trata a asma, a gente sabe que a gente vai salvar a vida dele, né? Vai diminuir a chance dele internar, dele morrer, de ter uma vida saudável, ao ponto de um paciente com asma conseguir ganhar uma medalha de ouro nos 100 metros rasos. Então tem que desmistificar essas coisas sobre essa doença tão comum, tão prevalente, e quando a gente trata os pacientes, a vida deles muda, né? Então, não só com o risco de morrer, mas com uma qualidade de vida muda. E bombinha não mata, bombinha não faz mal. Se você tiver indicação precisa de usar, procure seu médico e faça o uso regular. Principalmente nessa época que a gente está vivendo de muitas queimadas. O uso das medicações não podem ser abandonados nesse momento.
Doutor, o Neto, ele gostaria de saber se essa concentração de fumaça é equivalente à fumaça de cigarro e se for, essa fumaça atual, essa qualidade do ar é relativa a quantos cigarros? Existem estimativas, né, de tentar dizer que isso é igual ao cigarro, mas a gente não consegue muito bem definir, tá? A gente pode imaginar que quem for fazer atividade física num momento como esse, né, são suposições teóricas aqui, fosse equivalente a fumar 10 cigarros, né, no momento de pico de poluição. Mas como isso varia muito durante o dia, depende da umidade, depende do vento, né, são reflexões ou são ilações que a gente está fazendo, né, porque a orientação é que no momento de muita poluição, muita fumaça, principalmente nas horas mais quentes do dia, se evite fazer uma atividade física muito intensa, porque você vai aumentar muito a ventilação e vai trazer mais poluentes para o seu pulmão. Doutor, só para encerrar de minha parte, algumas pessoas estão fazendo uso de máscaras por conta desse clima seco, fumaça. Isso ajuda? Perfeito. Então, pode-se usar a máscara, né? Acho que assim, só porque como a gente teve a pandemia e tem esse conceito de evitar a transmissão de vírus, mas aqui a gente está usando a máscara com o efeito de você filtrar realmente esses materiais particulados, os grandes, né? Essa poeira toda. Então, principalmente aqueles que estão próximos de focos de queimada, igual a gente viu há 2 semanas, eles devem sim usar máscara, tá? Você pode até modificar um pano, né? Quem tiver em regiões assim de risco, mas você pode sim usar máscara para tentar amenizar a inspiração desses gases e desse material particulado. Aquelas mesmas recomendadas, N10, como é que era? Agora eu não lembro mais. Assim, é aquela coisa, né? Não é a nossa realidade, né? Mas assim, aqueles que estiverem próximos, de preferência usar N95, que é o que a gente usa em hospital, mas você usar máscara cirúrgica já vai ter algum efeito de proteção. Tá? Nesse caso, se umidificar ela é bom? Pode também umidificar ela, que será bom, principalmente se é muito próximo de foco de incêndio. Nunca Se pensei estiver próximo de foco de incêndio, até um pano molhado vai ajudar, né, nessa situação, tá? Olha, boa dica, boa dica. Doutor, muitíssimo obrigado outra vez pela contribuição que o senhor dá nesse momento que é tão crítico, é nessa hora que a gente precisa de informação precisa, informação com uma fonte recomendável. A internet está cheia de médicos pneumologistas e cardiologistas e tal, que não tem um número no CR não sei o que lá no conselho. Está cheio de gente, as comadres, né, filha, toma não sei o que, tá. Ó, vamos buscar informação na ciência, porque o homem chegou a isso depois de tanto tempo, com tanto esforço, tanto estudo, né? E negar o conhecimento humano é um absurdo, ainda mais num tempo como esse. Então, toda a informação precisa, que tem fonte, ela sempre vem com esse crédito a mais, essa confiança, e só foi possível aqui, nesse que é o setembro, mês de atenção às doenças pulmonares, graças ao doutor Flávio Arbex, pneumologista, que nos dedicou aqui esses momentos aqui de entrevista. Muito obrigado, um bom dia, doutor. Bom dia a todos, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas, né? É um prazer sempre estar aqui.